Muito boa noite, irmãos e irmãs do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que estamos para a nossa reunião de segunda-feira, que acontece há mais de 76 anos, em todas as segundas-feiras, ainda de forma remota, mas a benevolência divina nos permite reunirmos, mesmo que de forma remota, para realizar os nossos estudos, as nossas orações e o intercâmbio importantíssimo entre o plano material e o plano espiritual. Sejam todos muito bem-vindos. A reunião de hoje é uma reunião especial, é a nossa primeira reunião depois do passamento do nosso querido amigo, nosso querido irmão Pedro, que esteve conosco, foi trabalhador da casa, dirigiu o grupo mediúnico da casa e que na semana passada retornou à pátria espiritual no momento final da vitória da sua encarnação. Esse é um momento sempre muito importante, de alegria extrema para o espírito que cumpriu bem a sua missão na terra. O Pedro com certeza está bem. Nós temos muito a agradecer pela convivência que tivemos com ele, pela benevolência dele no trabalho, na casa, com o cuidado que ele tinha com a orientação de cada um de nós, participação firme em todos os nossos eventos. Já com a saúde debilitada, há alguns anos, não faltava uma reunião, não deixava de participar de um só evento. Ninguém viu Pedro se queixar nenhuma vez que estava se sentindo mal ou com dor. O viu sorrindo, o viu cantando, o viu participando. Ele parte feliz pelo plano espiritual e nós felizes ficamos pela vitória dele e, sobretudo, pela alegria de tê-lo conosco, pela felicidade e o privilégio de tê-lo conosco. Diz no livro Rosas com Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o poeta Fidélis Alves: para quem trabalha e serve sem desertar do caminho, a morte é a brisa da paz, chegando devagarinho. Que o nosso irmão encontre toda a paz do plano espiritual, que ele há de encontrar com certeza, com tantos e tantos outros irmãos que estiveram nessa casa trabalhando. Então, que cada um de nós tenha alegria no coração pela vitória alcançada pelo irmão Pedro. A morte para o Espiritismo é uma bênção, é uma dádiva divina num círculo natural da vida. Nós temos de estarmos preparados para ela. Nossa condição humana nos dá, sim, a possibilidade de sentirmos, até de derramarmos lágrimas, porque estamos plasmados em um corpo que tem sensações materiais, porque ele é matéria. Mas o nosso espírito precisa regozijar-se, alegrar-se. E é assim que nós estamos. Bem, para harmonizar o nosso ambiente, deixá-lo com a paz necessária, nós vamos começar a nossa reunião de hoje com uma poesia, e quem declama para nós é o irmão Kleber Araújo. Depois a gente já emenda com a prece inicial feita pela nossa querida Doraci. Ave Maria, poesia do Espírito Amaral Ornelas, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito fruto imortal da vossa missão de luz,
desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, nos ligar ao nosso Pai Celestial neste momento. Pai de amor e bondade, neste momento, Senhor, estamos de pensamento voltados até vós, Senhor, em primeiro lugar, para agradecer, Senhor, todas as dádivas recebidas, Mestre, Pai de bondade e de justiça. Estamos, Senhor, a agradecer a dádiva da vida, da existência atual, Senhor, que nós possamos, Senhor, a cada dia melhorar um pouquinho mais, Senhor, para seguir no caminho, Senhor, e atingir a meta. Mestre Jesus, Mestre de amor, estamos, Senhor, a te agradecer também por essa doutrina maravilhosa, Senhor, que nos alimenta a alma. E hoje, Senhor, nós estamos aqui para realizar mais uma reunião virtual, Senhor, com a vossa proteção, a proteção dos benfeitores espirituais e nosso Pai Celestial. Como a prece, Mestre, que nos ensinaste, vamos dar início à nossa reunião. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe entregues à tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Que seja então aberta a reunião presente. Que assim seja. Obrigado ao Kleber Araújo, obrigado a Doraci, que a paz reine em nossa reunião. A palestrante da noite é uma nossa antiga conhecida, sempre que a gente se recorre a ela tem sempre uma palestra preparada, traz muito conhecimento, vasto conhecimento espiritual, nos traz grandes conselhos e orientações através de um verbo muito fácil. Nossa querida Flávia faz a palestra da noite, seja bem-vinda, muito obrigado. Boa noite, Flávia. Olá, vamos hoje tratar de mais um tema da nossa querida doutrina espírita, fazendo de casa mesmo, em razão da pandemia, mas é uma alegria estar aqui hoje. O tema que nos foi passado é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, itens de 6 a 8. Eu vou ler um trechinho aqui que diz: se há males nesta vida, cuja causa primária é o homem, outros há também aos quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parecem atingi-lo como por fatalidade. Explica aqui o Evangelho que há males que acontecem na nossa existência e que nós podemos explicar pelos nossos próprios atos. Então, vamos dizer o seguinte: a pessoa que teve um câncer no pulmão, mas que fumou uma vida inteira, então ele buscou isso. Esse mal que aconteceu na vida dele foi em função dessa conduta invigilante, ignorante, vamos dizer assim. E isso, nós temos vários exemplos. A pessoa que tem o vício da gula,
e que depois tem problemas de diabetes, problemas outros de saúde, a gente sabe que aconteceu por uma conduta dela. A pessoa que bebe uma vida inteira e depois vai ter cirrose, são condutas que ela buscou e o sofrimento bateu na porta. Agora, há males que acontecem e que essa causa primária não foi agora, o homem, nada que ele tenha feito. Por exemplo, uma pessoa que já nasce paraplégica, ou uma pessoa que nasce cega, ou uma pessoa que nasce saudável, mas que em determinado momento da vida ela tem que passar por uma doença que nada justifica a conduta dela na Terra, ou tem um acidente e fica paraplégica. Então, acontecimentos que, se nós formos olhar a causa primária, não foi pela conduta do homem nesta existência, mas sim fruto do passado. Então, a gente tem que analisar isso, que vem explicar dentro dessa, justificar as nossas aflições. Quando nós temos aflições que nós não conseguimos buscar a causa nesta existência, com certeza isso vem de vidas pretéritas, de erros do passado e que agora nós estamos tendo a oportunidade de resgatar. E eu gostaria de, diante disso, entrar muito no que nós estamos vivenciando hoje com essa pandemia. O Evangelho ele ainda diz o seguinte: todavia, por virtude do axioma segundo o qual todo efeito tem uma causa, tais misérias são efeitos que hão de ter uma causa e, desde que se admita um Deus justo, essa causa também há de ser justa. Ora, ao efeito precedendo sempre a causa, se esta não se encontra na vida atual, há de ser anterior a essa vida, isto é, há de estar numa existência precedente. Então, o Evangelho nos esclarece de forma assim, transparente, cristalina, que Deus é justo. Nós não podemos admitir um Deus injusto. E se nós não conseguimos visualizar a causa do sofrimento nessa existência, pelas nossas condutas, sem dúvida alguma isso aí está numa existência precedente que originou para que a gente passasse pelo sofrimento que agora muitas vezes bate à nossa porta. E agora onde eu quero chegar, que eu falei, eu quero falar um pouquinho a respeito do que tem acontecido hoje, não só no nosso país, mas mundialmente. Nós estamos diante de uma pandemia. E eu sei que muitas pessoas às vezes fazem questionamentos como, mas peraí, inicialmente nós trabalhávamos, toda a ciência sempre falou que é uma doença, e isso está comprovado por dados, estatísticas, de que os idosos e os portadores de comorbidades são aqueles mais propensos a serem vítimas fatais dessa pandemia. No entanto, nós visualizamos muitas vezes, como eu vi uma notícia agora, se eu não me engano, da Índia, de um senhor de mais de 100 anos que ficou hospitalizado com a Covid e que já voltou para sua casa e está super bem. E às vezes eu mesma conheço pessoas que com menos de 50 anos acabaram falecendo de Covid e que não entrariam ali naquele grupo de risco. Acho que tudo isso que está acontecendo tem nos feito repensar muito, inclusive a respeito da morte. A gente começa a se dar realmente conta de que nós não temos todo o tempo do mundo e que nós não somos donos de todos os acontecimentos. Eu quero entrar numa pergunta, é a pergunta 853 do Livro dos Espíritos, que vai encaixar bem dentro do que a gente está falando. A Kardec perguntou para os espíritos: algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte.
Não há nisso fatalidade? E os espíritos responderam: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, quando nós falamos em fatalidade, fatalidade mesmo é só o momento da nossa morte. Esse não tem como a gente se furtar. E a 853, item A, diz o seguinte: assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? E os espíritos responderam: não perecerás, e tereis disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da sua partida, nada poderá impedir que partas. Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem, e muitas vezes seu espírito também o sabe, por lhe ter sido isso revelado quando escolheu tal ou qual existência. Por que eu quis encaixar isso aqui quando a gente fala dessas nossas causas de aflições e diante da pandemia que nós estamos vivenciando? Nós sabemos que muitas pessoas hoje estão inseguras, estão ansiosas e muitos estão convivendo com a morte de perto. Pessoas que estão perdendo entes queridos, seja através da pandemia. Eu mesma esse ano já fui em velórios de 7 pessoas, e muitas delas com menos de 50 anos de idade, mas não pela Covid, mas por outra doença. E a gente muitas pessoas têm essa dificuldade de entender, mas por quê? Por que tão jovem? Por que foi embora agora? O fato é, cada um de nós tem um compromisso na Terra. Uns viverão mais tempo, outros vão embora mais cedo para, quem sabe, com a bondade de Deus, já reencarnar no mundo de regeneração. E, obviamente, por suas próprias conquistas, por ter feito melhor, por ter perseverado no bem. O fato é que nós vivemos várias existências. E a dor que hoje bate na nossa porta, muitas vezes a causa dela não é nada do que a gente tenha feito hoje, mas é fruto já do nosso passado, de um compromisso que a gente assumiu. Então nós não podemos nos desesperar quando o sofrimento vem e bate, porque muitas vezes nós pedimos por isso, para burilar o nosso espírito, para que a gente passe pela existência melhor. Nós vamos viver várias encarnações e hoje nós estamos no mundo de provas e expiações, que está caminhando para um mundo de regeneração. E se nós quisermos realmente alcançar esse mundo de regeneração, nós precisamos perseverar no bem. Já nos disse Chico Xavier. Acho, sem dúvida alguma, que essa pandemia que assola o país e que nos traz reflexões profundas, ela vem com esse objetivo mesmo, de nós repensarmos se nós estamos aproveitando o nosso tempo aqui na Terra, se nós estamos dando prioridade para aquilo que não tem tanta importância, se nós estamos nos conscientizando que nós podemos viver com menos e que é necessário desmaterializar. Então nos serve de reflexão, e por mais que às vezes o desespero chegue para nós, de nós pensarmos assim, poxa, por que essa dor? Por que perdermos pessoas queridas? Nós temos que ter em mente que não existe acaso no dicionário divino e que tudo isso tem um propósito. Se nós não sabemos explicar hoje tudo isso, isso vem também do passado, do que nós já cometemos e da oportunidade que nós estamos tendo hoje de resgatar, de burilar o espírito. Tudo isso a gente tem que ter em mente. E o mais importante é saber que Deus jamais nos abandona. Isso é algo que tem que ficar muito marcado para nós.
No livro Ceifa de Luz, Emmanuel nos diz: valoriza a aflição de hoje, aprendendo com ela a crescer para o bem, que nos burila para a união com Deus. Porque o mestre que te propões a escutar e seguir, ao invés de facilidades no imediatismo da terra, preferiu para ensinar-nos a verdadeira ascensão, a humildade da manjedoura, o imposto constante do serviço aos necessitados, a incompreensão dos contemporâneos, a indiferença dos corações mais queridos e o supremo testemunho do amor em plena cruz da morte. Saibamos trazer para dentro do nosso coração mais amor, mais sensibilidade diante do sofrimento alheio. No último capítulo de A Gênese, Allan Kardec já nos traz essa importância. Nós já evoluímos muito intelectualmente, mas está na hora de nós mostrarmos e trabalharmos dentro de nós o aprimoramento moral, que fará com que a gente conquiste o reino regenerador, vamos dizer assim, o mundo de regeneração. Que Jesus possa amparar, abençoar a cada um e que nós possamos aprender com os ensinamentos do Mestre, que o bem jamais é insignificante. É preciso que a gente persevere nele. E se o sofrimento, se a aflição bate à nossa porta, saibamos recebê-los como ensinamentos e como oportunidade de crescimento. Muita paz para cada um. Obrigado, Flávia. Que Deus, Eurípides Barçanufo, todos os guias espirituais da casa, nos dê então a força, as condições necessárias para praticarmos tudo aquilo que suas palavras nos ensinaram, que os bons espíritos nos ensinaram através da sua voz. A gente continua ainda com a parte da orientação evangélica e agora eu convido o irmão Marlon para fazer uma leitura do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Marlon. Boa noite, meus irmãos. Nós vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nesse livro Vinha de Luz, Emmanuel faz comentários em pequenos trechos dos ensinamentos dos textos bíblicos. Então vamos lá. Capítulo 20, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Lucas 13, 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução,
sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É isso, meus irmãos. Belíssimos ensinamentos nesse livro Vinha de Luz. E eu recomendo a todos os irmãos refletirem sobre esse ensinamento e procurarem ler a obra toda, porque é maravilhosa. Muito obrigado a todos. Que assim seja. Obrigado ao Marlon. Que as palavras de Emmanuel possam ser norte para o nosso caminhar. Meus irmãos, cada um agora dê paz ao seu pensamento. Cada um agora recolha o seu pensamento em vibrações positivas, porque chegou o momento do passe e da fluidificação das águas. E neste momento é tão importante para quem ministra o passe a paz de coração, para a transmissão dos fluidos magnéticos curadores, quanto a paz do coração de quem está recebendo o passe. O passe é uma troca magnética, e é preciso que o receptor esteja em sintonia com o emissor. Então que cada um também se prepare para receber o passe, já separe a sua água no copo, numa garrafinha, enfim, no recipiente possível para receber também o fluido magnético curador, ser magnetizada para livrar quem dela fizer uso dos males morais, materiais e espirituais. E no momento em que você estiver recebendo o passe, foque naquele problema que você está sentindo. Peça a Deus, peça aos bons espíritos que o tratamento seja realizado ali e que a água trate também este problema, seja ele no campo das sensações, no campo espiritual, no campo material. Quem vai trazer o passe para nós, quem vai ministrar o passe nessa noite, é o nosso querido irmão Romildo, do grupo mediúnico da casa. Romildo, a palavra é sua. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse instante vamos começar o trabalho de passes fluídicos à distância, aos passes coletivos para todos que sofrem, encarnados como desencarnados. Em primeiro lugar, lembrar de nosso irmão Pedro, que sempre trabalhou conosco, trabalhou junto de nós, como diretor das sessões mediúnicas, fazendo já o trabalho espiritual. Que ele possa prosseguir sempre em paz. Que Deus, em sua bondade, lhes dê força de perseverarem nas boas resoluções. Que Deus o abençoe, o nosso irmão Pedro. E assim, nesse instante, a oração que pode fazer o valor, força fluídica aos irmãos que necessitam. Nós iniciamos com a prece de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia que nos dá sempre, Senhor, que muito agradecemos. Perdoa, Pai, nossas dívidas, ensinando a perdoar os nossos devedores. Perdoa nossos ofensas, ensinando a perdoar os nossos ofensores. E não nos deixeis entregues à tentação, e livre-nos de todo mal. Que o mal possa ser extinto, trabalhando sempre no bem, buscando o bem, estudando bem, compreendendo uns aos outros para a prática do bem, e somos firmes no coração, no pensamento, que nós possamos emitir as forças políticas e que todos possam receber e sentir bem com esse tratamento espiritual, moral, e assim servindo até mesmo a parte material, que é o nosso físico, o nosso corpo. E assim, em nome de Jesus, essa parte passamos para a outra, deixando a parte dos passos. Agora a parte dos fluidificação das águas. Que todos possam, neste momento, se estiver com seu copo e colocar a água para ser fluidificada, possam eles receber também dos laboratórios espirituais os tratamentos corretos para todos nós, segundo a orientação de nosso Pai, que é Deus, e transferido por nosso irmão maior, Jesus Cristo. E os nossos procedimentos, de acordo com os merecimentos, recebemos essa água para toda a nossa cura. E nesse instante, relembremos que os grandes benfeitores espirituais, os grandes médicos da espiritualidade, dos laboratórios, possam compreender nossas intenções e aliviar uns aos outros, assim, lembrando de nosso Mestre Jesus, que devemos amar uns aos outros, assim como eu os amei. E nesse instante, em nome de todos, em nome da espiritualidade, nós damos por encerrado, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Romildo. Que todos nós possamos sermos merecedores dessa carga fluídica tão positiva. Nós estamos chegando ao final da nossa reunião, agradecendo a todos pela presença, abraçando fraternalmente cada um, com a esperança de muito em breve estarmos reunidos presencialmente na nossa casa, mas o abraço fraterno não precisa dos braços materiais, então que os nossos braços, o nosso corpo fluídico se encontrem em um abraço fraterno. E para fazer a prece final, eu já convoco a irmã Marli. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Nos preparando para a prece de encerramento da reunião desta noite, nós agradecemos ao Mestre Jesus pelo banquete espiritual que nos foi oferecido. Agradecemos a palestra amiga, esclarecedora. Agradecemos por cada irmão que está em seu lar, assistindo e participando. Agradecendo por recebermos tanto, enquanto merecemos muito pouco, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos enganos, mas agradecermos ao Mestre por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele nos concede. Agradecermos a Jesus que, apesar de todas as nossas falhas, os nossos erros, Ele não desiste de nós. Obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, espiritualidade amiga, que assiste a nossa casa, que nos orienta, que está sempre nos orientando em nossa caminhada. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aos nossos ofensores, não nos deixando cair nas tentações e livrando-nos de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta prece, nós agradecemos pela reunião desta noite e por mais esta oportunidade. Aproveitando também esta oportunidade e agradecermos pelo convívio com o nosso irmão Pedro José de Castro, que nos deixou. Pedimos para que ele seja amparado, para que ele seja acolhido nas dependências da nossa casa, que ele possa ser assistido e receber as nossas vibrações, os nossos sentimentos de carinho, de gratidão e de amor por ele. Obrigada, Pedro. Que você seja recebido com alegria. E nós somos muito felizes e alegres pelo período que convivemos com você. Vá em paz. Que assim seja.